Olá, amigos do canal, eu sou o Flávio do canal Viajaré e hoje vamos contar um pouco mais de história, muitos lugares incríveis. Esse farol do Cabo Branco simplesmente é muito legal. As falésias estão em desgastes naturais e vamos mostrar e contar algumas histórias para vocês. Vem conosco, vamos junto, vamos conhecer mais um pouquinho do nosso Brasil lindo. A ponta dos Seixas é o ponto mais oriental do continente americano e, consequentemente, da parte continental do Brasil. Localiza-se a leste da cidade de João Pessoa, que é a capital do estado da Paraíba, e a 14 quilômetros do centro da cidade. Mas ela está a 3 quilômetros ao sul do bairro de Cabo Branco, e que a gente mostra nas imagens aéreas. Ao lado da ponta dos Seixas, sobre uma falésia constantemente em erosão pelas ondas, assenta-se o farol de Cabo Branco, e que a gente está mostrando as imagens. Foi construído na era militar e cujo formato em pé de sisal triangular apresenta 40 metros. Dele se tem a mais bela vista da orla e do Oceano Atlântico de toda a região. A designação da ponta provém de uma tradicional família paraibana, os Seixas, cujo patriarca possuía junto ao local uma propriedade rural. Esse ancestral de origem portuguesa, de sobrenome Rodrigo Seixas, estabeleceu-se na Paraíba ainda no século XVII. O sobrenome Seixas é uma variação galego-portuguesa de sobrenome Sax, que se originou no nordeste da atual Alemanha e que significa pessoa da Saxônia. No período colonial, o Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, ele era considerado o extremo leste do Brasil e das Américas. Mas com a evolução da cartografia por meio de uso de novas tecnologias, a ponta dos Seixas na Paraíba, e que a gente mostra nas imagens, e a Ponte de Pedras em Pernambuco passaram a disputar a categoria de ponto mais oriental do continente americano. A questão só foi resolvida quando uma comissão do Ministério da Marinha julgou oportuno que de uma vez por todas esse diferendo fosse dirimido. Para isso, com permissão do diretor-geral da navegação local, foram designados os capitães-tenentes Newton Tornag e Rubens Figueiroa para determinar as coordenadas geográficas daqueles pontos extremos, tirando azimutes para todas as pontas circunvizinhas, de modo a apurar aquela pequena disputa. Sendo assim, essa questão que permaneceu esquecida por tanto tempo foi finalmente esclarecida em 1941 pelos referidos oficiais, que determinaram com precisão as posições geográficas de ambas as pontas e estabeleceram definitivamente Seixas como o ponto mais a leste da costa continental brasileira. O historiador Horácio de Almeida, no livro A História da Paraíba, volume 1, narra sobre a oficialização das coordenadas que deram ao acidente geográfico paraibano o título de ponto extremo oriental do Brasil. Segundo Horácio, o historiador, no dia 5 de setembro de 1941 foi observado em Ponta de Pedras e no dia 12 no de Cabo Branco. A sorte sorriu a Paraíba, pois que a ponta dos Seixas, no Cabo Branco, no bairro Cabo Branco, é o ponto mais oriental do território nacional, sendo, portanto, o mais oriental das Américas.
aquela ponta paraibana avança galhardamente cerca de 1.683 metros para o leste, a mais do que a Ponta de Pedras. Em 31 de março de 1971, um concurso para a escolha de um projeto arquitetônico do farol foi patrocinado pelo Centro de Sinalização Náutica e Reparos Almirante Moraes Rego, membro filiado da Associação Internacional de Sinalização Náutica. O vencedor foi o projeto apresentado pelo engenheiro arquiteto Pedro Abraão Dibe, então professor da Universidade Federal da Paraíba. Em 21 de abril de 1972, o farol foi inaugurado com o que havia de mais moderno equipamento técnico existente no Brasil. A inauguração fazia parte das festividades do Sesc Centenário da Independência do Brasil. É comum confundir-se a Ponta dos Seixas com a falésia do Cabo Branco, que são formações geológicas distintas. A ponta, que é uma estreita faixa de praia de areia branca, mais ao sul da barreira, e de fato o local situado a mais leste da América, e não a falésia do Cabo Branco em si, que é o local mais alto da região, sendo, portanto, do ponto de vista da navegação marítima, o ideal para se colocar um farol. Poucos sabem que é muito importante para Paraíba, está em andamento um projeto de plebiscito para a mudança do nome da capital paraibana para Cabo Branco, que é um marco geográfico que identifica o município. Próximo ao farol foi projetado por Oscar Niemeyer um prédio de estrutura moderna que foi denominado Estação Cabo Branco, Ciência, Cultura e Artes. Mostramos em várias imagens e fotografamos lá também e vamos contar um pouquinho da história mais adiante nesse vídeo. Ilustrando um pouquinho mais a nossa contação de história, a Praia dos Seixas. Ela se limita com a Praia da Penha ao sul e a Praia de Cabo Branco ao norte, sendo frequentada principalmente pela população de bairros da zona sul da cidade. Você sabia que João Pessoa tem 24 quilômetros de orla e nesses 24 quilômetros são 9 praias? Dentre as principais praias, podemos citar a praia de Tambaú, que tem cerca de 8 km de extensão, sendo composta de areia batida e fina, com águas claras de cor verde azulada. E também a praia de Manaíra, uma praia totalmente urbana formada por recifes, o que torna as ondas fracas. Outro fato interessante é que a cidade ela dispõe do Jampa Digital, que é um serviço que traz cobertura de Wi-Fi gratuito em vários pontos da cidade. E todos esses locais que a gente está mostrando para vocês, em todos, nós mantivemos a internet. O Wi-Fi tinha de forma gratuita. Outra coisa que a gente considera como importante a gente falar é que o estacionamento nesse local foi pago. Nós cobraram R$6 para deixar o carro estacionado. A região metropolitana de João Pessoa, ela é formada por João Pessoa, cidade, e mais 11 municípios. Tinha uma população estimada em 2018 de 1.100.000 pessoas. É considerada a 23ª cidade mais populosa do Brasil. Cabedelo é uma dessas 11 cidades e é um conurbado de João Pessoa. Se vocês quiserem aprender um pouquinho mais, dá para vocês assistirem um vídeo que já publicamos sobre Cabedelo. E é nessa cidade que começa a Transamazônica. O quilômetro 0 está em Cabedelo. A estação Cabo Branco, que a gente está mostrando essas imagens acima,
Ela foi projetada por Oscar Niemeyer. Foi inaugurada no dia 3 de julho de 2008. O complexo possui mais de 8.500 metros quadrados de área construída, localizado no bairro do Altiplano Cabo Branco. Tem a missão de levar cultura, arte, ciência e tecnologia à população de forma gratuita. O nome foi escolhido por uma votação popular. É impressionante a quantidade de locais de visitação. O que a gente está mostrando para vocês é um passeio único, com todos esses locais de visitação, tudo muito próximo. E agora vamos conhecer um pouco do Bosque dos Sonhos, lugar simplesmente muito legal. Tem estacionamento, tem uma praça de alimentação, um mirante, restaurante, mini zoológico, sanitários, palco para eventos, parques infantis, redário e tem uma área para quem quer fazer piquenique. Se localiza na Avenida Cabo Branco, isso em João Pessoa. Abre às 8 horas da manhã, fechando às 17 horas. O legal é que no piquenique, se você vai fazer, você pode levar sua bebida, seu cooler, sua comida, sua refeição. Não é obrigado você consumir lá dentro. As obras contidas no bosque, elas foram feitas pelo mestre Zaya. Para conhecer um pouquinho mais, ele nasceu em Pilar, terra do romancista José Lins do Rego, e que tem uma estátua dele e que a gente mostra para vocês no parque. Isaías Alves da Costa, este é o mestre Zaya. Desde criança descobriu sua vocação para a arte, pois costumava frequentar a feira de Caruaru, onde ficava horas a fio admirando os bonecos de barro do mestre Vitalino. Decidiu treinar em casa e deu certo. De lá para cá ele transformou o que considerava uma brincadeira de menino pobre em um meio de vida. Para se ter uma ideia, numa entrevista do Jô Soares, ele fez uma caricatura do Jô Soares no tempo da entrevista, enquanto ele estava sendo entrevistado. Ele é muito rápido. Hoje ele calcula que ele tenha mais de 18 mil obras já prontas e entregues. E ele mantém uma média de 600 obras por ano. Inclusive nessa entrevista, ele falou que ele esculpe em ferro, em bronze, em cobre, em madeira, barro, cimento. Quem determina o material é o cliente. Na entrevista ele brincou que ele só determina o preço. Ilustrando um pouquinho mais a nossa história e falando um pouquinho do Zaya, ou do mestre Zaya, ele tem um castelo pub que fica numa rua perpendicular de estrada de terra batida da Rota do Sol e fica em frente ao Frasqueirão. A entrada do castelo, uma espécie de totem com estátuas de Lampião e Maria Bonita, dão as boas-vindas aos clientes. Esse castelo não está localizado em João Pessoa, mas em Natal. No interior do castelo, na parte superior, ficam as mesas em áreas abertas e num outro espaço coberto. Várias estátuas de índios e personagens egípcios decoram a parte interna do pub. Entendendo um pouquinho mais do parque, ele é uma propriedade particular. O Parque Ecológico Bosque dos Sonhos, ele não é da prefeitura.
Mas a prefeitura fez uma parceria com o proprietário. O parque oferece atração gratuita para os visitantes, como as lojas de artesanato, o espaço de convivência, esculturas lúdicas, a praça de alimentação, além do forró pé de serra nos finais de semana. Ainda há espaço que requer pagamento, como o estacionamento, onde deixou o carro, como a área de piquenique, como o playground, a área de evento. Isso tudo está disponível para locação. Nós que gostamos de estrada e que possuímos RVs, lá é permitido estacionar o carro e passar, e aproveitar da infraestrutura, mas não é permitido montar barraca. Não possui chalé, nem cabana, nem suíte. Aceita animais. É um camping em pé na areia. RV são veículos recreativos. É uma tradução do inglês que a gente usa como rotina aqui no Brasil. A empresa Parque Ecológico Bosque dos Sonhos, que tem a razão social de Débora Thaís Bezerra de Campos, está presente no segmento de restaurantes e foi fundada em 11 de fevereiro de 2020. A empresa está localizada na Avenida Cabo Branco, como a gente tinha dito, na quadra 5, no lote Cidade Recreio, Cabo Branco. Isso no bairro Cabo Branco, em João Pessoa. O nome fantasia é o que a gente tem falado, o Parque Ecológico Bosque dos Sonhos. Iniciou as atividades em 11 de fevereiro de 2020. Possui empresa de excursões e turismo. É uma agência de viagens. Comércio varejista de produtos alimentícios. Estacionamento de veículos. Lanchonete, casa de chá, de sucos e similares. Serviços de reserva e outros serviços de turismo. Serviço de organização de feiras, congresso, exposições e festas, transporte aquaviário para passeio turístico, casa de festas e eventos, tudo isso dentro do parque. E não esqueçam na visitação de visitar Picãozinho e Seixas. São piscinas naturais e incríveis que vale a pena tomar banho. E por hoje é só, mais um vídeo que chega ao fim. Espero que tenham gostado do conhecimento. Quando vocês forem visitar João Pessoa, não deixe de conhecer esses 3 lugares impressionantes, são muito próximos um do outro. Depois que o carro fica estacionado, você vai a pé visitar cada um local desses com suas histórias próprias, com as suas belezas que nos impressionam. Aproveitem as falésias, como a gente falou no começo do vídeo, a terra ali se movimenta, a erosão é muito grande, as ruas já estão interditadas, já não passa mais carro. É provável que em pouco tempo não vai ter mais marco, não vai ter mais o farol e nem o parque, porque tudo isso está na crista da falésia. Não deixe de visitar. Esperamos que tenham gostado do nosso vídeo. Não esqueça de deixar um like, de se inscrever. Eu sou o Flávio e a Flávia. Somos um casal viajando, conhecendo a América. Vem conosco, siga a nossa viagem.